Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus. E nós vamos a mais um tema muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa vida cristã. Alguns podem julgar que estudar esse tema seja desnecessário, mas eu acredito que faz muita diferença para vivermos uma vida cristã com mais equilíbrio, com mais maturidade, com mais consciência a respeito do poder e da presença de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria que você estudasse. Nós vamos ter duas partes. Você pode assistir esse vídeo em dois momentos. Com certeza, depois dele estar aí no nosso canal do YouTube. Não esquecendo de fazer a sua inscrição, de clicar o seu like. Se gostou ou se não gostou, da forma que desejar. Mas eu gostaria que você aprendesse um pouco, compartilhasse também esse ensino para as outras pessoas que você julgar necessário. Eu espero que possa ser de bom proveito para a sua vida, para a nossa vida. Hoje é dia 8/5, estamos aí em período de isolamento e vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus nesse momento. Inclusive, você pode usar em outras ocasiões para a classe da escola dominical. Vou deixar na descrição também o e-mail, você pode entrar em contato comigo. Fica mais fácil assim para mim, tá bom? Vamos lá. Eu, particularmente, eu sempre me encontrei em crise com relação a esse tema. Poder de Deus e a presença de Deus. Confesso que a origem evangélica que vivi me trouxe muita dificuldade por conta do meu temperamento, a natureza que tenho para servir a Deus e me relacionar com Ele. Poder e presença de Deus sempre foi um problema. Eu resolvi logo isso na minha vida, assim que eu completei os meus 25 anos de idade, quando eu comecei a estudar teologia, estudar a Bíblia, e tive acesso à revelação do Senhor com relação a este assunto. Então, eu resolvi este assunto trazer para você que também possa te ajudar, porque, para mim, melhorou muito a minha vida cristã. Eu comecei a viver mais em paz, entender melhor as manifestações, entender melhor todo o contexto religioso em que vivia e em que estou vivendo agora. Eu, particularmente, com relação ao poder de Deus, eu entendi que Ele, Deus, para se relacionar conosco, Ele abriu mão do seu poder para se relacionar conosco em amor. Aqui, a gente apelida do poder de Deus essas manifestações externas, sensações, os arrepios, as emoções, quando estamos em contato com as coisas de Deus, com as Sagradas Escrituras, com qualquer acontecimento. Então, o poder de Deus, na teologia, como um atributo de Deus, é uma coisa. E poder de Deus, que a gente caracteriza de sentir a presença, sentir o poder, é muito diferente. Eu gostaria de traçar alguns comentários. Não vou resolver todo o assunto, talvez vou criar mais polêmica. Eu acredito que não seja um tema polêmico, mas para alguns talvez seja polêmico, mas eu gostaria de continuar contribuindo. E com relação à presença de Deus, eu entendi que Ele, Deus, a presença dele reside dentro de nós a partir da nova aliança. Quem conhece o meu discurso, os meus conceitos sobre que Deus muda de endereço, que Deus passa a morar dentro de nós, vai ficar muito mais entendido. Então, vamos refletir sobre esse tema? Eu te convido a fazer isto, com relação a ter o poder e a presença de Deus em nossas vidas. O texto vai estar baseado em Êxodo capítulo 33, versículo de 7 a 11, que eu passo a ler para você nesse momento. Ok?
ok? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação, quando ele armava essa tenda. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à porta da sua própria tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Texto do Antigo Testamento, capítulo 33, versículos de 7 a 11 de Êxodo. Eu particularmente julgo que podemos fazer a transição desse texto para a Nova Aliança, para a vida prática nossa, porque o mais importante de qualquer estudo é ela ter desdobramento na vida prática, cotidiana e diária. Nada de abstrato na vida nossa quando se tange a palavra de Deus, ok? E nesse episódio de relacionamento franco entre Deus e Moisés, entre o Todo-Poderoso, a presença de Deus pode se definir da seguinte forma: um resultado da intimidade do homem com Deus. Isso era coisa da Antiga Aliança, era dessa forma, e podemos descrever dessa forma. Tudo aquilo que acontecia dentro dos textos de 7 a 11 desses versículos, resultado da intimidade do homem com Deus. Então, esse texto descreve a relação cotidiana de Moisés com Deus. Ele arma sua tenda fora do arraial, chama essa tenda de tenda da congregação e vai lá todos os dias. Não vamos estudar agora, mas tenda da congregação já era, segundo os estudantes de Bíblia, uma prenúncio da igreja cristã na Nova Aliança. Então o povo todo ficava de pé para vê-lo passar. E quando ele entrava na tenda, a nuvem de coluna, ou a coluna de nuvem que estava sobre o arraial, descia e se colocava à porta da tenda. O verso 11 diz que o povo todo via a coluna de nuvem. Acho que é coisa maravilhosa. Eu imagino como é que era aquela situação do povo ver aquela coluna se movimentar à porta da tenda. Eu me lembro do texto de Mateus 7, 23, quando Jesus diz: nunca vos conheci. Por que estou falando isso? Porque me lembro desse texto de Mateus pelo contraste de Êxodo 33, 17. O melhor é isso, quando Deus diz a Moisés: eu te conheço pelo nome, e no desdobramento do futuro virá: nunca vos conheci. Eu quero ouvir também de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te conheço. Estou tentando já trazer um versículo da Nova Aliança, do vos conheci, para eu te conheço pelo próprio nome. A presença de Deus, às vezes, não tem essa manifestação de nuvem, mas na Nova Aliança eu posso ter um relacionamento suficiente para, quando eu encontrar o meu Senhor, ele poder dizer para mim que me conhece. Esses homens de Mateus 7, 23, eles queriam apenas usar o poder, ao passo que Moisés usa o poder, curte saborosamente a presença de Deus. Depois você lê com calma o texto de Mateus 7, 23,
quando o Senhor faz esse discurso na ocasião. A presença de Deus é resultado da intimidade com Ele, de vida com Ele, de tempo na presença dEle, de mente que pensa nas coisas dEle, que busca se conformar com o caráter dEle, que procura pensar os pensamentos que possam se harmonizar com os pensamentos dEle, que deseja submeter-se à vontade dEle. Isso é a presença de Deus. Isso tem que ficar claro, porque vamos discorrer agora para frente também sobre esse poder que hoje a gente caracteriza como manifestação nas emoções. Uma alma que encontra prazer em Deus, nele, que vive uma paixão incontrolável por ele e pelos seus propósitos. Essa vida e essa alma, ela é bem-aventurada. Moisés, no caso, se aproxima de Deus, que o leva a um lugar especial para onde ele se prepara para ter aquele encontro cara a cara com o Senhor. Moisés conversa com Deus, conforme o texto, face a face e no popular cara a cara. Eu imagino que deve ser de fato uma coisa maravilhosa, tanto Moisés naquele momento, como o povo vendo aquela coluna. Eu quero destacar o verso 14, que é a introdução de como a presença de Deus se manifesta. Veja lá o que está escrito, abre aspas, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, fecha aspas. Essa presença de Deus, essa fala de Deus, muito maravilhosa. E isso, para nós, tem a ver com a graça de Deus que se coloca diante de nós, sem pânico, sem medo, sem temor, sem culpa. Tem a ver com repouso na graça divina. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O verso 19, que nós não lemos, diz que o Senhor afirma para Moisés que ele vai fazê-lo conhecer sua bondade. Afirma a compaixão soberana e graciosa de Deus. A presença de Deus traz essa graça maravilhosa, traz essa compaixão soberana que nos envolve. Abre aspas no texto do verso 19. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Serei misericordioso com quem eu quiser. E segundo o texto de Coríntios, na Nova Aliança, ele tem compaixão de todos e ele tem misericórdia de todos. Isso não significa que ele vai escolher um para não ter e outro para ter. Longe disso. Isso, para mim, é uma graça maravilhosa. E é maravilhosa graça. É decisão exclusiva e soberana dele dispensar sobre nós sua misericórdia e sua compaixão. O Êxodo capítulo 33, verso 21, nos fala de um lugar de sossego. Abre aspas. Eis aqui um lugar junto a mim. Fecha aspas. Este lugar junto a Deus é lugar de descanso, de aconchego, é um lugar de abraço, é um lugar de se agasalhar. Deus seja louvado. Como é que você, particularmente, descreveria sobre a presença de Deus em nós? É uma pergunta para o grupo. Se quiser pausar o vídeo, pode discutir por 5 minutos e depois soltar o vídeo novamente. Eu, particularmente, diria: a experiência da presença de Deus é proporcional à nossa consciência da graça que apazigua nosso coração, que dá descanso à mente, que nos faz ver a nós mesmos cobertos e justificados pela mão de Deus, pelo sangue do Cordeiro, que nos assegura que há lugar junto a Ele, sem medo, sem pânico, sem medo nenhum de fato e sem pavores. Isso é uma descrição minha. Para experimentar a presença de Deus, é fundamental crer na graça. Saber que nada merecemos, que não somos suficientes justos para estar diante dele, ou menos nos dirigir com palavras a ele.
Todavia, a graça nos abre a porta para a presença de Deus. Quero enfatizar para você que não são obras, não são sacrifícios, que não são conhecimentos, mas sim graça. A presença de Deus é uma questão de graça, favor imerecido. Ele quem quer me conhecer, ele que me amou primeiro, ele quer residir em mim. Isso é um prazer dele. Preste atenção no que eu vou te dizer no próximo slide, no que a Bíblia diz dessa experiência humana que é confirmada, no que a Bíblia diz e que a experiência humana confirma. Ouça e veja se concorda comigo, concorda com essa minha colocação. É possível experimentar o poder de Deus sem experimentar a presença de Deus. Já estamos andando aí no nosso estudo para que você possa pensar. É possível experimentar o poder de Deus sem experimentar a presença de Deus. O que estou confirmando ou afirmando, eu particularmente tenho plena convicção do que isso tem a ver com a palavra de Deus. Eu tenho visto alguns falarem ao contrário, mas eu, por conta da minha experiência cristã, os traumas, que graças a Deus estão resolvidos, mas as circunstâncias que me levaram de público a não me caracterizarem de um homem de fé, um homem sem o poder de Deus, só por conta da minha natureza, do meu temperamento. Eu acho que é algo muito sério que precisa ser observado. E a grande lição desse texto que nós estamos lendo, desse conteúdo que estamos estudando, que estou tentando de uma forma limitada passar, é justamente essa. É possível podermos experimentar o poder de Deus sem, contudo, experimentar a presença dele. Eu vejo tanta gente tendo alguns comportamentos alienados, mas através dele algumas coisas acontecem. Vamos ler Êxodo, o 32, 34, que está na nossa tela. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Eu vou ler o 33, versículo 1 a 3, da seguinte forma. Porque aqui eu gostaria que nessa tela você enfatizasse: eis que o meu anjo irá diante de ti. Anjo aqui simboliza o poder, a manifestação, aquilo que a gente detecta através das emoções. Eu costumo dizer que eu sei da presença de Deus. Eu não preciso sentir a presença de Deus, mas eu sei da presença de Deus. Eu já quero dizer que uma vez quando eu sei da presença de Deus, depois eu sinto a presença de Deus pelo fato de sentir, de saber da presença dele. Se você quiser estudar um pouco mais a carta de João, o escritor, né, o apóstolo, ele escreve sobre o evangelho do sabemos. Se você também perceber o evangelho, ele vai dizer, porque sabemos, sabe? Você vai encontrar mais de 15 vezes a expressão sabemos no evangelho de João. Eu disse epístolas, mas é o evangelho. Olha só, Êxodo 33, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Aí vai, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Olha só o que vem depois. Hein? Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Os 2 versículos já não está para nós montando um raciocínio.
Eu destaco o seguinte: sobe para uma terra que emana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque esse povo é de dura cerviz, para que eu não consuma vocês pelo caminho. Se nós prestarmos atenção, vamos perceber que o anjo do Senhor estaria com eles, mas o próprio Senhor não iria. Entendeu isto? Parece muito confuso e incoerente. Mas quando eu estudava essas passagens, muitos anos atrás, eu falei, Senhor, obrigado, porque teu poder, conforme as pessoas descrevem, eu não tenho, ou não sinto. Mas eu garanto que o Senhor mora aqui dentro, a tua presença é real. É meio confuso e incoerente muitas das vezes. O anjo vai para efetuar o poder libertador de Deus, mas o Senhor não estaria no meio deles. Constatação bíblica. Eu não sou apenas eu que já constatei. Se você fizer pesquisas e fizer uma boa literatura, observar uma boa literatura, você vai ver que há uma conformidade nesse pensamento. É como se Deus estivesse dizendo no desdobramento da vida: vocês querem prosperidade? Eu vou dar prosperidade para vocês. Vai ter vitória sobre os heveus e todos aqueles povos. Vocês querem uma terra boa para plantar, para colher e para produzir? Eu darei uma terra que mana leite e mel, pois eu prometi dar aos vossos pais. E Deus pode até perguntar, o que mais vocês querem? Um anjo poderoso que vá com a sua espada desembainhada, derrubando obstáculos, abrindo o caminho? O anjo vai. Todavia, eu não irei, pois vocês são um povo duro, casca grossa, rebelde, e a minha presença não estará convosco. Se eu for, vou consumir vocês, vou exterminá-los. Porque Deus não pode estar no meio da corrupção. Deus não pode estar no meio da sonegação de impostos. Ele não pode estar presente numa mentira, num adultério. Ele não pode estar presente numa violência, numa conversa que eu posso chamar de fofoca. Ele não pode estar presente numa traição, na indiferença, no meio de amarguras que são propositais, porque ele não compatibiliza com isso, ele não se envolve com essas coisas. Eu confesso para vocês que me assustava muito em ver pessoas pecadoras sendo usadas, era uma expressão até que usavam antigamente, eu acho que Deus não usa ninguém. É muito preocupante, eu não sei se te preocupa, botei aqui no slide. Presta atenção no que eu vou dizer. Toda real manifestação da presença de Deus, toda real manifestação da presença de Deus, traz em si mesmo a manifestação do poder dele. Mas a mera manifestação de tal poder não garante a realidade da presença de Deus. Meio confuso isso, né? Meio complicado, mas é um tema para se discutir. Eu já resolvi isso no meu coração. Eu já tenho isso resolvido aqui. Em outras palavras, a presença de Deus disponibiliza o poder de Deus. Mas a disponibilidade do poder de Deus nem sempre afirma a sua presença em nós. Que viva com esse conflito, viu? Com essa crise, eu já resolvi isso. O grande desafio, está aqui no slide, para mim e para você, para a Igreja de Cristo, é a possibilidade de integrar, fundir a experiência do poder com a presença de Deus. Que o poder e a presença de Deus possam andar juntos. A presença de Deus garante por si só o poder de Deus. Essa é a minha fala. Que eu acho que vou voltar um pouquinho. Me parece que vamos entrar numa segunda parte. Mas eu quero só terminar o raciocínio. Que o poder e a presença de Deus andem juntos. Ok?
porque a presença de Deus garante por si só o poder de Deus. Que Deus possa te abençoar. Eu tenho aqui um slide como segunda parte. Se você desejar parar por aqui, fica à vontade. E dar sequência depois, ok? Passaram cerca de 23 minutos, mais ou menos, né? Você pode resolver continuar ou dar uma pausa. Porque eu vou continuar daqui para frente, ok? Vamos lá. É possível perder a presença de Deus? Se é possível, como é que se perde a presença de Deus? É um outro desdobramento, uma outra pergunta que faço. Depois que você foi salvo, ou eu aqui já quero fazer uma figura, né? Porque o povo de Israel, depois que foi salvo do Mar Vermelho e dos inimigos, o povo temeu o Senhor. Eles confiaram no Senhor e em Moisés. Depois de salvo, eles prometeram proporcionar a Deus uma habitação, um lugar em seus corações, para que a presença de Deus estivesse com eles. Depois da dificuldade, depois das lutas, eles aprenderam a lição. Êxodo capítulo 15, versículo 2, você vai perceber que a nação toda prometeu a Deus, abre aspas, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Êxodo capítulo 15, verso 2. Aprenderam a lição, entenderam que não podiam ficar sem a presença de Deus, mas eles tinham a possibilidade de perder. E como é que se perde essa presença? Deixa eu ver, esse texto aí, esse slide. Primeiro, perde-se por dois motivos, né? Eu vou citar o primeiro. Perde-se a presença de Deus porque não há lugar destinado para mantê-la. Israel havia prometido a Deus que eles nunca se esqueceriam da hora do livramento, que seus corações seriam sua tenda, seu lugar de habitação e que se lembrariam dele para sempre. Acredito que isso é comunhão diária, né? Agora, não foi isso que você prometeu para Deus quando ele te salvou como cristão? Quando você fez a sua profissão de fé? Quando você deu a ele todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua alma? Prometemos que o nosso corpo seria templo do Senhor. Seria instrumento de Deus. Que as Escrituras, a palavra de Deus, seria sempre o nosso alimento e sempre seria nosso deleite. E que sempre seríamos gratos, sempre seríamos piedosos. No caso de Israel, eles esqueceram, eles ignoraram a presença de Deus, esqueceu-se da sua palavra. Pode ser que assim esteja acontecendo hoje também. Umas pessoas têm poucas considerações pela presença de Deus, que não conseguem um tempo, um lugar para o Espírito dele no seu interior. Não conseguem viver sob orientações de Deus para a sua vida, para ter uma vida de santidade ao Senhor. Deixa eu colocar para você uma coisa na nossa tela, fruto do Espírito e obras da carne. Olha só o que vou ler. Fruto do Espírito é a evidência visível da consideração pela presença de Deus que o Espírito Santo tem espaço no interior do coração. Como é que você detecta a presença de Deus na vida de uma pessoa? Quando ela produz o fruto do Espírito. Essa é a evidência interna do batismo com o Espírito Santo. E ela se desdobra numa evidência externa. Obras da carne é a evidência visível da falta de consideração pela presença de Deus e que o Espírito Santo não tem espaço no interior do coração. São descrições de aprendizado. Vamos à segunda coisa. Segundo lugar, perde-se a presença de Deus quando se erige o bezerro de ouro. É o texto de Êxodo 33, versículo de 1 a 10. Quando você lê o texto todo, você vai perceber que o episódio do bezerro de ouro, eles
representava o povo que não fazia uma vida íntima com Deus, não ficava sós com Deus, não conseguia um tempo e nem proporcionar um lugar para Deus na comunhão com Ele. Eles se deixaram consumir pela idolatria. O bezerro de ouro é um símbolo hoje. Ele representa um problema que um certo teólogo chamou de problema cardíaco, problema do íntimo do coração. Simboliza uma diferença para com os mandamentos de Deus. Bezerro de ouro representa desobediência a Deus, e desobediência é rebelião. É complicado esse bezerro de ouro. Não é nem bom falar dessa comparação na nossa vida. Eu, particularmente, já me livrei dos meus bezerros de ouro bem cedo. Eu não sei se você ainda tem algum. Porque, às vezes, conseguir uma oferta para um missionário é difícil. Conseguir um tempo no mutirão é difícil. Conseguirmos reservar um tempo, apesar que a nossa vida cotidiana diária já é uma dimensão do reino, mas, às vezes, precisamos de uma sala aberta para um grupo pequeno, para evangelização. Está difícil, às vezes. Um item na cesta básica do Ministério de Compaixão, do Departamento de Compaixão. Interessante é que a gente consegue ver no texto que quando um povo é incrédulo, eles fazem muitas coisas incoerentes. Por exemplo, milhões no terreiro de Macumba, mas depois que se converte, muitas das vezes ele vira um avarento. Lamentavelmente. Gastam supérfluos, mas não separam uma parte para o Senhor. Não doam as ofertas, não entregam os seus dízimos. Antes eram enormes quantias em vícios. Hoje, lamentavelmente, a coisa é diferente. Eu tenho uma boa notícia para você. Como recuperar e conservar a presença de Deus? Veja, quer que a presença de Deus seja real no seu interior, terá que fazer duas coisas. Primeiro, se você prestar atenção no texto, eles plantearam, choraram, entristeceram-se e se arrependeram diante das más notícias da retirada de Deus. Gênesis 33, versículo 4, 7 e 9. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Ficaram sabendo que Deus não habita com um povo rebelde, que tem pouca estima por sua palavra. Descobriram que ele faz exatamente aquilo que diz. Embora eles fossem um povo escolhido, Deus precisou dizer que os deixaria. Joel capítulo 2, versículo 14. Eu acho que versículo 12 a 14. Eu não anotei exatamente os versículos, mas você pode confirmar Joel 2, a partir do verso 12. A bênção da presença de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Aí aonde está aquele que levará a sério a palavra de Deus? Eu não estou querendo levantar os rituais do Antigo Testamento hoje, mas alguém que fará de coração choro
que fará essa parceria de dizer para Deus que o corpo não funciona em nada quando se faz um jejum, quando se busca o Senhor até experimentar a presença real dele no nosso coração. Olha, volto a dizer que não há um ritual, um segredo para se encaixar ou para receber o Santo, Deus de Israel. Que a gente pensa que precisamos entrar em transe, a presença de Deus se recebe pela consciência, pela mente, dentro do coração, todo esse complexo humano, espiritual que Deus nos deu. Segundo, eles puseram de lado todos os seus atavios. O Senhor disse em Êxodo 33, verso 5, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Eu já faço uma interpretação, uma aplicação. Significa que eles tomaram providências práticas para afastar as distrações mundanas. Seus atavios eram cópias de ouro e prata dos maus deuses egípcios. Camundongos, bodes, bezerros, balancetes e correntes. As desculpas que eles apresentavam eram o seguinte: eu não adoro esta coisa que está no meu pescoço. É apenas um pedaço de ouro. Não significa nada. É um lembrete sentimental do Egito. Aqui precisa do equilíbrio. Aqueles que começam a ver idolatria em tudo, não usam nem alianças, eu estou sem, porque ela está em tratamento. Aqueles que acham que não podemos ter nada pendurado, é idolatria. Por outro lado, o equilíbrio de termos objetos que podem trazer lembranças históricas e sentimentais. Mas Deus sabia que no caso de Israel, é muito mais que isso. Porque o profeta Sofonias já tinha advertido que Deus julgaria esses israelitas. Depois veja o texto de Sofonias, capítulo 1, versículo 4 a 5. O povo de Deus havia feito pequenos atavios, imagens do deus Moabita, Amonita, Moloque, deus dos sacrifícios humanos. E seus pequenos amuletos os haviam levado a fundir o bezerro de ouro. Disse Deus: basta. O mínimo que vocês podem fazer é desfazer de tudo isso. É uma experiência, um texto que me deixou bem abalizado para ter conceitos. Não é o suficiente para entendermos. A propósito, muita literatura boa, como, por exemplo, Humanidade e Deus. Há muitas teologias e muitos livros escritos de bons autores de teologia sistemática. Nós temos Graça, Fé e Santidade, de During. Ele aborda essas questões humanas, a presença de Deus na sua teologia. Então, os cristãos dizem que querem a presença de Deus, mas não estão dispostos a desfazer-se de coisas que se desviam da presença de Deus, que se desvia de Deus. Bom, a gente sabe que é natural quando o filho é desobediente, faz algo contrário ao que o pai diz, rejeita a palavra do pai. É natural isso. Mas nós precisamos entender que precisamos dar a volta por cima dessa naturalidade. Eu, domingo, estarei ministrando agora, domingo do Dia das Mães, acho que é dia 10, né? Isso mesmo. É a ceia do Senhor para a Igreja do Nazareno de Pinhuí. E a mensagem que vamos pregar vai estar baseada em Colossenses 3, que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. E vou tentar desdobrar na prática o que significa morrer a natureza terrena. Para a gente poder sair dessa vida que muitas pessoas acham, olha, não podemos, é impossível. Alguns dizem, acho que teve um teólogo, não me lembro o nome dele, Hamilton Schwantz, um teólogo, um pastor luterano. Ele disse: recolher a Bíblia dos cristãos
hoje não fará muita diferença, não faria muita diferença na vida deles. Faz na sua se recolher as Sagradas Escrituras? Deixa eu terminar dizendo que a presença de Deus retorna quando você retorna a Ele. E eu faço a pergunta, ela é retórica: você quer desfrutar da presença de Deus? Quer ver a realidade de Deus em sua vida? Voltar para a palavra de Deus? Então volte para Ele. Eu acho que precisamos de estudar muito mais sobre esse assunto, para nós desdobrarmos mais um aprendizado. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe rica e abundantemente. Ok?